Imagine encontrar os restos de uma criatura tão grande e aterrorizante que faria um tubarão branco parecer um peixinho dourado. Agora imagine que essa descoberta aconteceu no lugar mais gelado e inóspito do planeta, a Antártida. Em 2019, paleontólogos desenterraram algo que mudou completamente nossa compreensão sobre os oceanos pré-históricos e revelou segredos que estavam congelados há mais de 250 milhões de anos. Se você é daquelas pessoas que adoram descobrir coisas que vão além do óbvio, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar histórias incríveis que vão mudar completamente a forma como você vê o mundo ao seu redor. Acredite, depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o gelo da mesma forma. Para entender a magnitude desta descoberta, precisamos voltar no tempo. Muito tempo. Estamos falando de uma época em que a Terra era um planeta completamente diferente do que conhecemos hoje. Há cerca de 250 milhões de anos, durante o período Triássico, nosso planeta estava se recuperando da maior extinção em massa da história. Um evento tão devastador que eliminou 96% de toda a vida marinha. A Antártida de hoje, coberta por quilômetros de gelo e com temperaturas que chegam a 89 graus negativos, era um lugar tropical. Sim, você ouviu certo. Tropical. Florestas exuberantes cobriam o continente, rios caudalosos corriam por vales verdejantes e o clima era quente e úmido. Mas o mais impressionante eram os oceanos ao redor deste continente perdido no tempo. Estes mares primitivos fervilhavam de vida, mas não uma vida qualquer. Eram dominados por predadores que fariam os maiores tubarões de hoje correrem para se esconder. Criaturas que evoluíram especificamente para ocupar o vazio deixado pela grande extinção, tornando-se máquinas de caça perfeitas em um mundo que estava literalmente renascendo das cinzas. Durante décadas, paleontólogos do mundo inteiro sonhavam em explorar os segredos fossilizados da Antártida. O problema? Chegar lá já é uma expedição que poucos se atrevem a fazer. Imagine então escavar fósseis em um lugar onde a temperatura pode matar você em minutos e onde uma tempestade pode durar semanas. É como procurar uma agulha no palheiro. Só que o palheiro está a 4.000 quilômetros de distância da civilização e coberto por uma camada de gelo que pode ter 4 quilômetros de espessura. Mas a ciência tem uma coisa fascinante. Quanto maior o obstáculo, maior a recompensa. E em 2019, uma equipe internacional de pesquisadores liderada pelo paleontólogo brasileiro Dr. Fernando Abdala estava prestes a fazer uma descoberta que reescreveria os livros de paleontologia. A expedição começou como muitas outras. Meses de planejamento, equipamentos especializados que custaram uma fortuna e a esperança de encontrar algum fragmento interessante de osso fossilizado. Ninguém esperava encontrar o que encontraram. Ninguém estava preparado para desenterrar os restos de uma das criaturas mais impressionantes que já habitaram nosso planeta. O local da descoberta fica na Formação Fremal, uma região da Antártida conhecida por seus depósitos fossilíferos do Triássico. É um lugar onde o vento corta como navalha e onde cada passo precisa ser calculado para não cair em uma fenda no gelo. Mas é também um verdadeiro tesouro arqueológico, onde cada pedra pode conter segredos de milhões de anos. Quando os primeiros fragmentos começaram a aparecer, a equipe percebeu que estava diante de algo especial. Não eram ossos comuns. O tamanho, a densidade, a estrutura, tudo indicava que pertenciam a um predador de proporções épicas. Mas o que realmente deixou todos de queixo caído foi quando conseguiram reconstruir parcialmente a criatura e perceberam que estavam olhando para algo que desafiava tudo o que sabíamos sobre a evolução dos predadores marinhos.
O momento da verdade chegou quando o Dr. Abdallah segurou nas mãos um fragmento de crânio que era maior que um capacete de motociclista. Mas não era só o tamanho que impressionava, era a forma. Aquilo não se parecia com nada que eles já tinham visto antes. O osso era espesso, robusto, com cavidades que sugeriam músculos de mandíbula poderosos o suficiente para quebrar praticamente qualquer coisa. Você já parou para pensar no que significa encontrar um fóssil? É literalmente segurar nas mãos a história física do nosso planeta. Cada risquinho, cada marca, cada detalhe conta uma história de milhões de anos. E esta história específica estava sussurrando segredos aterrorizantes sobre um predador que dominava os oceanos quando a vida na Terra estava se reinventando. Conforme mais pedaços eram cuidadosamente extraídos do gelo antártico, um padrão começou a emergir. Dentes do tamanho de bananas, vértebras que pareciam pratos de jantar, costelas que poderiam servir como vigas de uma casa. Cada descoberta adicionava mais uma peça a um quebra-cabeças que revelava uma criatura de pesadelos. A primeira reconstrução digital deixou toda a equipe em silêncio. O que apareceu nas telas dos computadores era um monstro aquático de aproximadamente 8 metros de comprimento. Isso é maior que 2 carros enfileirados. Mas não era só o tamanho que causava arrepios. Era a forma como essa criatura foi projetada pela evolução. Um torpedo mortal, construído especificamente para caçar e matar. O nome científico dado à criatura foi Antarctanax shackletoni, que literalmente significa Rei da Antártida, uma homenagem ao explorador Ernest Shackleton. Mas os pesquisadores logo perceberam que tinham um problema muito maior nas mãos do que apenas nomear uma nova espécie. Eles tinham descoberto algo que não deveria existir. Veja bem, tudo o que sabíamos sobre a evolução dos predadores marinhos gigantes nos dizia que criaturas desse porte só apareceram muito mais tarde na história da Terra. O megalodon, por exemplo, que todo mundo conhece, viveu há apenas 15 milhões de anos. O mosasauro, outro predador marinho famoso, dominou os oceanos há 70 milhões de anos. Mas aqui estava uma criatura ainda maior, ainda mais especializada, vivendo 250 milhões de anos atrás. Era como encontrar um smartphone enterrado junto com ferramentas da Idade da Pedra. Simplesmente não fazia sentido cronológico. Como uma criatura tão avançada evolutivamente poderia ter existido em uma época tão antiga? E mais importante, se predadores desse porte já existiam há tanto tempo, por que não tínhamos encontrado evidências antes? A resposta começou a se desenhar quando a equipe analisou não apenas os ossos, mas também o local exato onde foram encontrados. O sedimento ao redor dos fósseis contava uma história fascinante sobre o ambiente onde essa criatura vivia. Era um oceano rico em nutrientes, aquecido por atividade vulcânica, repleto de presas menores que serviam como um buffet infinito para um predador desse porte. Mas havia algo ainda mais intrigante. As marcas nos ossos, a forma como os dentes estavam dispostos, os sinais de desgaste nas articulações, tudo sugeria que o Antarctanax não era apenas um predador ocasional. Era um caçador profissional, um assassino evolutivo que passou milhões de anos se aperfeiçoando na arte de matar. E então veio a descoberta que mudou tudo. Não longe dos restos do predador gigante, a equipe encontrou os fósseis de suas possíveis presas. Criaturas marinhas menores que mostravam marcas inequívocas de ataques, mordidas cicatrizadas, ossos quebrados que se regeneraram, sinais claros de que essas criaturas menores viviam em um mundo onde ser devorado por um monstro de 8 metros era uma possibilidade real e constante. Para entender realmente o que os cientistas tinham em mãos, eles precisaram fazer algo que parece saído de um filme de ficção científica: reconstruir digitalmente um mundo perdido de 250 milhões de anos. Usando tecnologia de ponta, simulações computacionais
e uma dose considerável de detetivismo científico, eles começaram a montar o quebra-cabeças de como o Antarctanax vivia, caçava e dominava os oceanos primitivos. A primeira coisa que chamou a atenção foi a estrutura da mandíbula. Imagine a força necessária para quebrar o casco de uma tartaruga marinha gigante. Agora, multiplique isso por 10. Os músculos da mandíbula do Antarctanax eram tão desenvolvidos que deixavam marcas profundas no próprio crânio da criatura. Era como se a evolução tivesse criado uma guilhotina viva, capaz de aplicar uma pressão de mordida que rivalizava com os maiores predadores que já existiram. Mas a engenharia natural desta criatura ia muito além de dentes afiados e mandíbulas poderosas. A análise das vértebras revelou algo fascinante. O Antarctanax tinha uma coluna vertebral extremamente flexível, permitindo movimentos serpentinos na água que o tornavam um nadador incrivelmente ágil para seu tamanho. Era como ter um míssil teleguiado biológico patrulhando os oceanos. Os paleontólogos também descobriram algo que inicialmente os confundiu. As nadadeiras do Antarctanax eram proporcionalmente enormes, muito maiores do que seria necessário apenas para nadar. Através de simulações hidrodinâmicas, eles perceberam que essas nadadeiras funcionavam como freios aquáticos, permitindo que a criatura fizesse curvas impossíveis em alta velocidade. Era como se ela pudesse literalmente frear na água para surpreender suas presas. Aqui está a parte que vai te deixar impressionado. Quando os cientistas analisaram o formato do corpo e compararam com predadores modernos, descobriram que o Antarctanax não era apenas um caçador oportunista. Ele era um predador de emboscada especializado. A forma alongada do corpo, a posição dos olhos, até mesmo a distribuição dos músculos, tudo sugeria uma criatura que passava horas imóvel, esperando o momento perfeito para atacar. Imagine a cena. Nas águas tropicais da Antártida primitiva, entre recifes de corais que já não existem há milhões de anos, uma sombra de 8 metros permanece absolutamente imóvel. Pequenos répteis marinhos nadam despreocupados, procurando por comida. De repente, a água explode em uma nuvem de bolhas e sangue. Em menos de 3 segundos, o que era um animal vivo e saudável se torna o almoço de um dos predadores mais eficientes que já habitaram nosso planeta. Mas talvez a descoberta mais chocante tenha vindo da análise química dos ossos. Os cientistas conseguiram determinar não apenas o que o Antarctanax comava, mas também como seu metabolismo funcionava. E aqui está o plot twist. Esta criatura tinha um metabolismo muito mais acelerado do que qualquer réptil moderno. Isso significa que ela precisava caçar constantemente, consumindo uma quantidade absurda de comida para manter seu corpo funcionando. Para você ter uma ideia da voracidade desta criatura, os cálculos indicam que um único Antarctanax adulto precisava consumir o equivalente ao seu próprio peso em comida a cada 2 semanas. É como se você precisasse comer 400 hambúrgueres por dia só para se manter vivo. Isso transformava o oceano primitivo em um verdadeiro campo de batalha, onde a sobrevivência dependia de ser mais rápido, mais esperto ou mais sortudo que o superpredador local. A investigação também revelou pistas sobre a estrutura social dessas criaturas. Marcas nos ossos sugerem que jovens Antarctanax às vezes atacavam uns aos outros, um comportamento que os cientistas chamam de canibalismo juvenil. Era um mundo tão brutal que nem mesmo os filhotes da espécie mais perigosa estavam seguros de seus próprios parentes. E aqui está o detalhe que realmente faz sua cabeça explodir. Todas essas adaptações incríveis, toda essa especialização evolutiva aconteceu logo após a maior extinção da história da Terra. É como se a vida, depois de quase ser completamente eliminada, tivesse respondido criando o predador mais eficiente possível.
A natureza literalmente disse: vocês quase me mataram, então vou criar algo que vai dominar os oceanos por milhões de anos. Quando os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature em 2020, a comunidade científica internacional teve uma reação que pode ser resumida em uma palavra: choque. Não era apenas mais uma descoberta paleontológica interessante. Era uma revelação que questionava décadas de teorias estabelecidas sobre como a vida se recuperou da grande extinção do Permiano. Imagine o impacto. Durante anos, os cientistas acreditavam que após a extinção, que eliminou 96% da vida marinha, os oceanos levaram milhões de anos para se recuperar e desenvolver predadores de grande porte. A narrativa era de uma recuperação lenta e gradual, com criaturas pequenas e simples dominando os mares por longos períodos. O Antarctanax destruiu completamente essa teoria. Dr. Christian Sidor, da Universidade de Washington, um dos maiores especialistas em fauna do Triássico, disse algo que ficou marcado na história da paleontologia. É como descobrir que logo após um apocalipse nuclear, em vez de baratas e pequenos roedores, quem dominasse o mundo fossem dragões gigantes. A analogia pode parecer dramática, mas capture perfeitamente o absurdo científico da descoberta. Mas o mistério ia além da simples existência do Antarctanax. Se uma criatura dessas existia há 250 milhões de anos, por que não tínhamos encontrado evidências antes? Por que outros fósseis de predadores gigantes do Triássico não foram descobertos em outras partes do mundo? A resposta a essas perguntas abriu uma caixa de Pandora científica que ainda estamos tentando fechar. A primeira teoria que surgiu foi a da janela evolutiva perdida. Alguns cientistas sugeriram que o Antarctanax representava uma linhagem evolutiva que surgiu e desapareceu rapidamente, deixando poucos rastros fósseis. Era como se a natureza tivesse experimentado criar superpredadores, percebido que era uma ideia cara demais metabolicamente e abandonado o projeto. Mas essa teoria tinha problemas. Os fósseis encontrados mostravam que o Antarctanax não era uma aberração evolutiva isolada. Os ossos indicavam uma criatura perfeitamente adaptada ao seu ambiente, com modificações anatômicas que levaram milhões de anos para se desenvolver. Isso não era um experimento rápido da evolução. Era um projeto de longo prazo que deu muito certo. Então surgiu uma teoria ainda mais perturbadora, a hipótese do predador fantasma. Alguns paleontólogos começaram a suspeitar que predadores gigantes como o Antarctanax podem ter sido muito mais comuns do que imaginamos, mas os fósseis simplesmente não sobreviveram até hoje. Pense nisso. Se 99,9% de todos os seres vivos que já existiram nunca deixaram fósseis, quantos outros superpredadores podem ter dominado oceanos antigos sem deixar rastro? A comunidade científica se dividiu. De um lado, os conservadores argumentavam que o Antarctanax era uma exceção, uma anomalia evolutiva que não mudava nossa compreensão geral sobre a recuperação pós-extinção. Do outro lado, os revolucionários defendiam que essa descoberta era apenas a ponta do iceberg e que precisávamos reescrever completamente os livros sobre a vida no Triássico. As implicações eram enormes. Se predadores gigantes já dominavam os oceanos há 250 milhões de anos, isso significa que a evolução trabalha muito mais rápido do que pensávamos. Significa que a vida tem uma capacidade de recuperação e adaptação que desafia nossas teorias mais básicas. E, talvez mais importante, significa que ainda sabemos muito pouco sobre a história real da vida na Terra. Museus ao redor do mundo começaram a reexaminar seus próprios fósseis do Triássico. Fragmentos de ossos, que antes eram catalogados como espécie indeterminada, começaram a ser analisados com nova perspectiva. Será que outros Antarctanax
Estavam escondidos em gavetas de museus, esperando alguém com os olhos certos para reconhecê-los? O mistério se aprofundou quando análises mais detalhadas do local da descoberta revelaram algo inexplicável. Camadas geológicas que sugeriam que o Antarctanax não morreu de causas naturais. As evidências apontavam para uma morte súbita e violenta, possivelmente causada por outro predador ainda maior. Mas que criatura poderia ser capaz de matar um monstro de 8 metros? Essa pergunta assombra os cientistas até hoje. Se o Antarctanax, esse superpredador perfeitamente adaptado, foi morto por outra criatura, isso significa que existiam predadores ainda maiores e mais perigosos nos oceanos primitivos? Estamos falando de criaturas que fariam o Antarctanax parecer um peixinho inofensivo. O debate científico se intensificou quando outros pesquisadores questionaram não apenas as implicações da descoberta, mas também sua datação. Alguns sugeriram que os fósseis poderiam ser mais recentes do que se pensava, o que resolveria o paradoxo evolutivo. Mas análises radiométricas confirmaram. O Antarctanax realmente viveu há 250 milhões de anos, bem no meio do período que deveria ser dominado por criaturas pequenas e simples. A descoberta do Antarctanax fez algo que poucas descobertas científicas conseguem. Abriu uma porta para um mundo completamente novo de possibilidades. E como acontece na ciência, quando você encontra uma peça que não se encaixa no quebra-cabeças, de repente, outras peças estranhas começam a fazer sentido. Em 2021, apenas 2 anos após a publicação sobre o Antarctanax, uma equipe de paleontólogos russos anunciou uma descoberta perturbadora na Sibéria. Eles encontraram fragmentos de um crânio que parecia pertencer a um predador aquático ainda maior, estimado em quase 12 metros de comprimento. A criatura foi batizada de Siberianax giganteus e sua idade, também 250 milhões de anos, mas a história não parou por aí. No mesmo ano, pesquisadores chineses relataram a descoberta de dentes fossilizados em rochas do Triássico, que não se encaixavam em nenhuma espécie conhecida. Os dentes eram enormes, serrilhados, claramente de um predador, mas com uma estrutura química que sugeria um metabolismo extremamente acelerado. Era como se o Antarctanax não fosse um caso isolado, mas parte de uma família inteira de superpredadores que dominaram os oceanos primitivos. A comunidade científica começou a perceber um padrão assustador. Fósseis que antes eram considerados anomalias ou espécies indeterminadas começaram a ser reavaliados. Um fragmento de maxilar encontrado no Brasil na década de 90 e arquivado como réptil marinho não identificado foi reexaminado e revelou características similares ao Antarctanax. Um pedaço de vértebra descoberto na Argentina mostrava o mesmo tipo de adaptação para a natação de alta velocidade. Era como se uma conspiração paleontológica de 250 milhões de anos estivesse sendo desvendada. Durante décadas, os cientistas tinham as peças do quebra-cabeças na mão, mas não sabiam que estavam olhando para evidências de uma era de superpredadores que teoricamente não deveria existir. Então, veio a descoberta que mudou tudo de novo. Em uma expedição no Canadá Ártico, pesquisadores encontraram algo que parecia impossível. Um sítio fossilífero que preservou não apenas ossos, mas também impressões de tecidos moles de criaturas do Triássico. E entre essas impressões, eles encontraram evidências de algo que ninguém esperava. Marcas de mordida de um predador gigante em uma rocha que serviu como molde do ataque. A análise dessas marcas revelou algo aterrorizante. O predador que fez aquelas mordidas tinha uma mandíbula ainda maior que a do Antarctanax. Estamos falando de uma criatura que poderia ter entre 15 e 20 metros de comprimento. Do tamanho de uma baleia azul moderna, mas projetada exclusivamente para matar.
Mas talvez a ramificação mais fascinante da descoberta do Antarctanax tenha vindo de uma área completamente inesperada: a astrobiologia. Cientistas que estudam a possibilidade de vida em outros planetas começaram a usar o Antarctanax como modelo para entender como a vida pode se recuperar de extinções massivas. A lógica é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Se a vida na Terra conseguiu produzir superpredadores tão rapidamente após quase ser completamente eliminada, isso sugere que a evolução tem mecanismos de recuperação muito mais eficientes do que imaginávamos. E se isso é verdade aqui, pode ser verdade em qualquer lugar do universo onde a vida conseguir se estabelecer. Alguns pesquisadores da NASA começaram a especular que planetas que passaram por extinções massivas podem ser, paradoxalmente, os melhores lugares para procurar vida complexa. A teoria é que eventos catastróficos criam uma pressão evolutiva extrema que acelera o desenvolvimento de formas de vida mais sofisticadas e adaptáveis. Mas a ramificação mais controversa da descoberta veio da área de mudanças climáticas. Paleoclimatologistas perceberam que o período em que o Antarctanax viveu coincidiu com uma das épocas de maior instabilidade climática da história da Terra. Temperaturas oscilavam drasticamente, o nível do mar subia e descia de forma imprevisível e a composição atmosférica mudava constantemente. Isso levantou uma questão incômoda. Será que a instabilidade climática, em vez de prejudicar a evolução, na verdade a acelera? Será que períodos de caos ambiental forçam a vida a inovar mais rapidamente, produzindo criaturas mais adaptáveis e eficientes? A pergunta ganhou urgência quando os cientistas perceberam que estamos vivendo em uma época de mudanças climáticas aceleradas, similar em alguns aspectos ao período do Triássico. Se a teoria estiver correta, podemos estar entrando em uma era de evolução acelerada, onde novas espécies surgem e desaparecem em escalas de tempo muito menores do que o normal. E aqui está o detalhe que realmente faz você parar para pensar. Se predadores como o Antarctanax puderam evoluir tão rapidamente há 250 milhões de anos, que tipos de criaturas podem estar evoluindo agora, bem debaixo do nosso nariz, em resposta às mudanças que estamos causando no planeta? Depois de anos de pesquisa, análises e debates acalorados, a comunidade científica chegou a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, humilhante e inspiradora. Nós sabemos muito menos sobre a história da vida na Terra do que pensávamos. O Antarctanax não foi apenas uma descoberta paleontológica, foi um lembrete de que nosso planeta guarda segredos que podem mudar completamente nossa visão sobre evolução, extinção e sobrevivência. Mas talvez a revelação mais profunda tenha vindo quando os cientistas finalmente conseguiram responder à pergunta que os assombrava desde o início: como o Antarctanax morreu? A análise forense dos ossos, combinada com o estudo do sedimento ao redor do fóssil, revelou uma história que parece saída de um filme de terror pré-histórico. O Antarctanax não morreu de velhice, doença ou falta de comida. Ele foi morto por outro predador. As marcas nos ossos mostravam sinais inequívocos de um ataque coordenado e letal. Mas aqui está a parte que deixou todos de queixo caído. As marcas de mordida eram de múltiplos atacantes. O maior predador dos oceanos primitivos foi caçado em grupo por criaturas menores, mas mais inteligentes. Era como descobrir que o Tiranossauro Rex foi derrubado por um bando de lobos. Isso revelou algo fundamental sobre a evolução que mudou nossa compreensão sobre predação. Tamanho e força nem sempre vencem inteligência e cooperação. Mesmo há 250 milhões de anos, a natureza já experimentava com estratégias sociais complexas para derrubar gigantes aparentemente invencíveis. Essa descoberta abriu uma nova linha de pensamento sobre extinções.
Talvez o próprio sucesso do Antarctanax como superpredador tenha sido sua ruína. Ao dominar completamente os oceanos, ele forçou outras espécies a evoluir estratégias mais sofisticadas de sobrevivência. A pressão evolutiva funcionou nos dois sentidos. Enquanto o Antarctanax se tornava um predador mais eficiente, suas presas se tornavam mais inteligentes e cooperativas. É uma lição que ressoa de forma perturbadora com nossa própria época. Assim como o Antarctanax, nossa espécie se tornou o predador dominante do planeta. Controlamos recursos, modificamos ecossistemas e influenciamos o clima global. Mas a história do Antarctanax nos lembra que domínio absoluto pode ser uma posição perigosa. Ele cria pressões evolutivas que podem levar ao surgimento de forças que eventualmente desafiam esse domínio. A reflexão mais profunda veio quando os paleontólogos perceberam que estavam olhando para um espelho temporal. O mundo do Antarctanax, instável climaticamente, com mudanças rápidas na composição atmosférica, extinções frequentes e surgimento acelerado de novas espécies, é assustadoramente similar ao mundo que estamos criando hoje. A diferença é que, desta vez, somos nós os responsáveis pelas mudanças. E se a história do Antarctanax nos ensina alguma coisa, é que a vida sempre encontra uma maneira de se adaptar, evoluir e sobreviver, com ou sem a espécie dominante do momento. Mas talvez a lição mais importante não seja sobre extinção, mas sobre humildade científica. Durante décadas, construímos teorias sólidas sobre como a vida se recupera de catástrofes, baseadas nas evidências disponíveis. O Antarctanax nos mostrou que essas evidências eram apenas uma fração minúscula da história real. Quantas outras surpresas estão enterradas no gelo da Antártida, esperando para revolucionar nossa compreensão sobre a vida? A descoberta também nos forçou a confrontar uma verdade desconfortável sobre o registro fóssil. Ele é absurdamente incompleto. Se uma criatura tão impressionante quanto o Antarctanax passou despercebida por tanto tempo, que outras maravilhas evolutivas desapareceram sem deixar rastro? Que outros capítulos inteiros da história da vida foram apagados pelo tempo? Hoje, quando olhamos para os oceanos modernos, é impossível não imaginar que predadores equivalentes ao Antarctanax podem estar evoluindo nas profundezas inexploradas. A vida nos oceanos terrestres ainda é largamente desconhecida. Estimativas sugerem que conhecemos menos de 5% das espécies marinhas que existem atualmente. E se considerarmos que 99% de todos os seres vivos que já existiram nunca deixaram fósseis, a conclusão é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Estamos vivendo em um planeta cuja história biológica é quase completamente misteriosa para nós. O Antarctanax não foi apenas uma descoberta. Foi uma janela para um mundo perdido que nos lembra que a natureza sempre foi mais criativa, mais resiliente e mais surpreendente do que nossa imaginação mais selvagem. Talvez a verdadeira lição do Antarctanax seja esta. Em um universo de 13,8 bilhões de anos, em um planeta de 4,5 bilhões de anos, com uma história da vida complexa de pelo menos 3,5 bilhões de anos, nossos 300 mil anos como espécie são apenas um piscar de olhos. E nesse breve momento cósmico, temos a sorte incrível de poder desenterrar os segredos de criaturas que dominaram mundos inimaginavelmente diferentes do nosso. Quando aquela expedição partiu para a Antártida em 2019, nenhum dos pesquisadores imaginava que voltariam com evidências de que nossa compreensão sobre a evolução estava fundamentalmente incompleta. O Antarctanax não foi apenas mais um fóssil interessante. Foi uma revelação que nos forçou a repensar milhões de anos de história da vida na Terra. E talvez essa seja a beleza da ciência. Ela nos mantém humildes, nos lembra que sempre há mais mistérios esperando para serem descobertos. Quantos outros Antarctanax
Estão enterrados no gelo, nas rochas, no fundo dos oceanos, esperando para revolucionar nossa visão de mundo. A próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se, há apenas alguns anos, não fazíamos ideia de que predadores de 8 metros dominaram oceanos tropicais onde hoje existe gelo eterno. Imagine que outras surpresas a Terra ainda guarda para nós. Se esta história mudou sua perspectiva sobre o mundo natural, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Toda semana eu trago descobertas que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre nosso planeta. Porque a realidade, como você acabou de ver, é sempre mais incrível que qualquer ficção. E o Antarctanax é apenas o começo dessa jornada pelos segredos mais fascinantes que a ciência tem a oferecer.